Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de projeto de interface de usuário. Eu sou o professor Paulo e estarei com vocês nesta aula. Na aula de hoje vamos conhecer a organização do espaço e do problema. Então vamos lá. Então nesta aula vamos fazer um apanhado sobre a análise do usuário, as personas, quem são as personas, os brainstorms e por fim vamos ver a nossa bibliografia. Como vimos nas aulas anteriores, ou seja, agora que aprendemos como identificar as necessidades do usuário, vamos abordar as maneiras de organizar espaço do problema, ou seja, como manter o pleno entendimento do problema em si. Falando de análise de usuário, a atividade de análise de usuário tem como objetivo caracterizar a população-alvo envolvida na utilização do produto de software em perspectiva. A análise de usuário está relacionada diretamente com a análise de tarefas, pois, em geral, essas atividades são realizadas em um processo incremental e interativo, onde a análise de usuário dá subsídios para a análise de tarefas, inclusive sugerindo novas tarefas a serem consideradas para serem completadas, ou contempladas no produto e assim por diante, assim vice-versa. Então, para compreendermos as necessidades, vamos primeiramente entender o que é o papel de usuário. Esse termo foi utilizado por Constantine em 1999 para representar uma abstração das características relevantes dos usuários. Segundo ele, uma coleção abstrata de necessidades, interesses, expectativas, comportamentos, responsabilidades, caracterizando um relacionamento entre uma classe de usuários e o sistema. No contexto deste documento, assim como no Praxis, além do termo papel de usuário, usaremos também o termo ator, já que este termo é consagrado na engenharia de software. No entanto, lembramos que o termo ator usado na usabilidade refere-se a atores humanos. É importante também notar que o ator é uma abstração, não correspondendo às pessoas como existência real. Ou seja, um ator pode abstrair o papel de várias pessoas, assim como pessoas desempenham papéis que são modelados em vários atores. Nessa figura aqui que estou mostrando, temos vários exemplos de atores, o ator gerente, o caixa eletrônico, o sistema de contas a pagar. Então temos aqui as funcionalidades do sistema que cada um representa. Identificar as necessidades de usuário é justamente adquirir conhecimento detalhado dos possíveis usuários para que se possa desenvolver uma solução de interface adequada para o tipo de utilização que se espera do produto. Os objetivos desse processo são os seguintes: identificar e conhecer os diversos tipos de usuários que potencialmente utilizarão o produto, caracterizar os usuários em todos os aspectos relacionados com o seu modo de trabalho ou de comportamento que possam ter importância para o desenvolvimento do produto, gerar um modelo de usuário, incluindo um relacionamento entre atores a partir das informações que possam ser obtidas, fornecer insumos para a definição de requisitos e metas de usabilidade que devem ser observadas para determinados atores, definir os atores focais, ou seja, quais atores devem ser considerados prioritariamente no desenvolvimento do produto, fornecer insumos para o desempenho da interação
tais como a arquitetura global, a navegação e o conteúdo da interface, e o layout e o look and feel dos elementos de interação. Fornecer também insumos para o planejamento e especificação das avaliações de usabilidade. Então aqui temos um exemplo claro, né, do processo de avaliação de usabilidade, onde temos uma oportunidade que vai gerar diversas perguntas no meu planejamento. Então, no meu processo de desenvolvimento, vou seguir essa cronologia. Então, se tem uma oportunidade, dessa oportunidade é feito várias perguntas. Dessas perguntas, empregamos aí a metodologia e traçamos as métricas. E dessas métricas começamos a fazer nossas tarefas. Quando temos as tarefas, vamos iniciar aqui com os participantes. Então, quem serão os participantes e como vão atuar? Então, teremos um piloto, né, a pessoa que vai estar à frente dos participantes nesse processo aqui de execução. Então, da fase do planejamento, passamos os participantes em execução. E esse piloto aqui vai ficar responsável por mandar todo o material dessa execução para revisão, que vai estar sempre tendo um fluxo contínuo até o produto final. Então, a revisão vai passar por uma avaliação e após a avaliação entra novamente na questão de discussão. Então, vai passar por uma discussão e dessa discussão haverá um refinamento. Se precisar de melhoria, todo esse processo ele vai voltar de novo para revisão e seguir esse ciclo até que esteja pronto e venha para uma análise e por fim um relatório de apresentação. E daí teremos uma insígnia. A análise de usuário, né? Chegamos a esse ponto. A análise do usuário representa um importante passo para se conseguir agregar valor ao produto, no sentido de torná-lo mais efetivo como ferramenta de apoio ao trabalho ou outro tipo de atividade do usuário. Aqui temos algumas das questões mais comuns que se procura investigar na análise de usuário, né? Temos aqui os questionamentos que podemos fazer. Então, quais são os grupos de usuários envolvidos direto ou indiretamente com o produto em perspectiva? O que os usuários de software irão fazer que tenha relação com o produto, né, que está sendo desenvolvido? Quais são os interesses do usuário que possam estar relacionados com o produto em desenvolvimento? Então, esses são os principais questionamentos que devemos ter. Além destes, temos mais 4 questionamentos, né? Em que os usuários necessitam do sistema para realizar algo ou alguma tarefa. Então, como o sistema deve prover o que eles necessitam? O que no momento atual não está funcionando ou é insuficiente? Como o sistema seria mais efetivo para suportar as atividades do usuário? Então, esses questionamentos aqui juntos formulam aquela etapa do processo que eu mostrei aqui na execução. Então, entre a execução e a discussão, que temos a revisão do produto e a discussão para se ter um refinamento melhor entre o mesmo. Então, estas perguntas, né, e outras necessárias, em caso de cenários específicos, devem ser respondidas para se obter um produto o mais próximo do esperado. No próximo capítulo, nas próximas aulas, veremos algumas técnicas para organizar esse espaço do problema, né? Como vai ser feita a organização para podermos ter um bom produto. E vamos falar aqui de personas. Persona era o nome da máscara que atores do teatro grego usavam na caracterização de um personagem, né? O uso de personas como uma técnica foi popularizado por Alan Cooper em seu livro Handmaids and Running the Ancients. Então, Cooper introduziu o uso deste termo como uma ferramenta ou técnica usada no desenho da interação no processo do desenvolvimento do software. A persona é um personagem fictício usado para caracterizar um papel de usuário, de um produto, de um software. Então, ela é como um personagem do usuário modelo, criado a partir de dados reais como nome, gostos, hábitos, habilidades, etc. Então, essas informações podem ser obtidas através de entrevistas com os usuários, né? Aqueles usuários potenciais ou através de conversas com quem lida frequentemente
com o público, né? Quem está à frente ali utilizando os serviços que estão presentes no produto. Então, os personagens, né, as personas, se aproveitam do poder das narrativas para aumentar a atenção. Também a memorização, a organização dos dados que são coletados sobre os usuários. Então, a técnica de personas é considerada barata, fácil e até divertida para equipes de desenvolvimento de um projeto. Como assim divertidas? Apesar de constituir um método eficiente de representação de um papel de usuário, personas que não se baseiam em pesquisas rigorosas podem ser manipuladas para defender pontos de vista de membros da equipe de projeto. Então, uma pessoa pode acabar aí interferindo, né, manipulando em defender o seu ponto de vista. Então, a tentativa de criar e alterar uma persona de acordo com o que for mais cômodo para a equipe ou para um profissional em particular pode ser desastrosa. É possível que criadores das personas, por exemplo, se sintam tentados a usar caricaturas para torná-los ainda mais atrativos. O que eu quero dizer com isso, né? Uma persona muito usada com esse intuito é chamada de minha mãe ou minha avó. O que seria isso? Muita gente já deve ter ouvido falar naquela frase do tipo: isso aí até minha mãe conseguiria usar. Então, se utilize isso aí como um meio de tornar mais atrativo, né? Como é que eu posso falar para vocês? Uma maneira que prenda mais atenção, mais apelativa. Então, Alan Cooper, criador da técnica de personas, recomenda que sejam feitas sempre entrevistas, observações, testes de usabilidades, card sortings, análise de tarefas, leituras e estudos etnográficos, entre outras coisas. As personas vêm depois para resumir tudo aquilo que costuma ser colocado em extensos relatórios. Vale ressaltar que cada detalhe da persona deve estar muito bem embasado em dados reais, não em meras presunções. A criação das personas é baseada nas análises dos dados qualitativos dos usuários. Então, as personas precisam ser agrupadas de acordo com alguns fatores. Para isso é necessário fazer uma pesquisa com os possíveis usuários do sistema a ser desenvolvido. Daí então, em seguida serão feitas as atividades para tornar as personas realísticas, com a escolha de nomes, fotos, informações demográficas, cenários, entre outros. Posteriormente devem ser testados os elementos de usabilidade, analisando os resultados para cada grupo de usuários, ou seja, personas, e também de forma separada, de maneira individual. Sabendo disso, vamos conhecer agora o que é um brainstorm. Então, brainstorm significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. É uma expressão que está bastante na moda, e ela vem do inglês. É formada pela junção da palavra brain, que significa cérebro, e intelecto, que significa storm. Storm, que significa intelecto, na verdade. Então, o brainstorm é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos e para juntar informações e até mesmo estimular o pensamento criativo. Brainstorm é um método criado nos Estados Unidos pelo publicitário Alex Osborne, usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos, principalmente nas áreas de relações humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e propaganda. A técnica de brainstorm propõe que um grupo de pessoas se reúnam e utilizem seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias inovadoras que levem um determinado projeto adiante. Então, nenhuma ideia deve ser descartada ou julgada como errada ou absurda, Todas devem estar ali na compilação, anotação de todas as ideias ocorridas no processo, para se depois evoluir até uma possível solução final. Então, vemos aqui
Como fazer um brainstorm? Como podemos realizar? Então, para iniciar um brainstorm, devemos primeiramente entender o problema. Ele determina o propósito do brainstorm. Então, ao longo do encontro, as pessoas devem se ater a esse assunto sem perder o foco. Antes de começar, tenha certeza de que o grupo tem conhecimento profundo sobre as necessidades dos interessados em encontrar uma solução. Ou seja, saber exatamente quais são os objetivos. Outro fator importante é garantir que as pessoas se sintam confortáveis no local em que o brainstorm será realizado. Então, deve-se considerar até conduzir o processo fora do contexto do ambiente de trabalho. Isso pode levar as pessoas a pensar de maneira diferente. Então, seria interessante também revisar previamente tudo o que se sabe sobre o problema ou ler um estudo de caso sobre a solução, com o intuito de inspirar novas ideias, de permitir que as pessoas debatam acerca daquele assunto que está sendo abordado. Ao iniciar uma sessão de brainstorm, deve-se ser seguidas algumas regras básicas. Então, praticamente, é proibido debates e críticas de ideias apresentadas, pois causa inibições, quanto mais ideias melhor. Ou seja, é proibido que você debata a ideia de alguém para evitar inibições de outras pessoas que tenham vontade de falar alguma ideia e acabem se inibindo devido àquela retaliação ou aquela crítica que foi feita àquela outra ideia. Então, nenhuma ideia deve ser desprezada. Ou seja, as pessoas têm liberdade total para falarem sobre o que quiserem. Então tem uma abertura, um espaço para que todos possam falar e possam debater. Então, para o bom atendimento e o andamento em si, né, deve-se reapresentar uma ideia modificada ou combinações das ideias que já foram apresentadas. Então, por fim, igualdade de oportunidade para todos, né? Deve ter uma chance aí de explorar suas ideias. E ainda se tratando do brainstorm, né? Essa técnica que inclusive pode ser utilizada por uma pessoa sozinha, né? Por exemplo, para quem deseja uma promoção, a pergunta a se fazer é: de que maneira posso ser promovido? As soluções podem ser as mais diversas, desde fazer uma pós-graduação, né, fazer um mestrado, um doutorado, ou até algo mais radical, como tentar uma vaga em outro lugar. O importante é não se policiar. Quanto mais ideias, mais chances de encontrar uma boa resposta. Bem, pessoal, nossa aula fica aqui, uma aulinha curta, mas com muito conteúdo importante. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos nas próximas aulas e bons estudos a todos. Até mais!